Olá, pessoal da segunda série, bom dia. Nós vamos dar hoje continuidade aos nossos assuntos de literatura, da segunda unidade. E hoje vamos tratar sobre o modernismo em Portugal, né? Nós vimos na última aula as vanguardas europeias, que foram essas vanguardas que deram a inspiração necessária para o desenvolvimento do pré-modernismo e, consequentemente, do modernismo. Então a gente vai entrar agora no assunto do modernismo propriamente dito, focando em Portugal. Bom, vamos ter aqui uma ideia geral, do que foi o modernismo em Portugal. O modernismo representa a ruptura com padrões e a inovação. Então, o modernismo, quando ele surge em Portugal, ele representou uma ruptura com as ideias correntes de literatura que existia até esse momento, que era aquela ideia de que a obra literária precisava se filiar a um determinado movimento literário, seja ele realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. A partir desse momento surge a ideia de que a literatura, a produção literária, não teria que se filiar a esse ou aquele movimento literário. O autor, o poeta, o escritor, ele deveria ter a liberdade para produzir a sua obra da maneira que ele entendesse melhor, utilizando o estilo que ele entendesse melhor, sem a necessidade de que a sua obra se inserisse num determinado movimento literário. E isso vai dar margem para a inovação, ou seja, os autores vão se sentir mais livres para experimentar novas formas de composição literária. E a partir daí a gente vai começar a ver obras com características muito originais, diferente daquelas que a gente viu nas outras escolas que nós estudamos até agora. A escola literária modernista surge no início do século XX, após o pré-modernismo, num período conturbado. Então, a literatura modernista ela vai ser o resultado do pré-modernismo. Como vocês devem se lembrar, o pré-modernismo foi aquele momento, como se fosse uma espécie de intervalo, entre o simbolismo e o modernismo. Então, o pré-modernismo, que foi o momento, no início do século XX, em que algumas concepções sobre arte, sobre literatura, começavam a modificar. Então, depois desse momento, após esse período do pré-modernismo, é que vai surgir o modernismo no início do século XX. E especificamente em Portugal, esse período que marca o modernismo, início do século XX, foi um período de muitas conturbações históricas, como nós vamos conhecer mais adiante. Em Portugal, berço do modernismo no Brasil, seu marco inicial data de 1915, com a publicação da revista Orfeu. Então, em Portugal, o modernismo ele começa de maneira oficial a partir de 1915, com a publicação dessa revista, a revista Orfeu, que é a revista da primeira geração dos modernistas. Aqui no Brasil, o modernismo ele só vai acontecer em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Então vamos conhecer agora o contexto histórico em que se desenrolou o modernismo em Portugal. O modernismo tomou lugar num período que permeia a primeira, 1914-1918, e segunda, 1939-1945, guerras mundiais. Então, esse período que se reconhece como sendo modernismo se desenvolveu aí no período entre essas duas guerras. Então, só pelo fato dessas guerras, nós já entendemos o porquê do modernismo ter se desenvolvido no período de forte conturbação, sobretudo na Europa, que é onde esses movimentos literários, de modo geral, eles se iniciam. Então, o modernismo ele vai se desenvolver, se desenrolar no período aí entre essas duas guerras. E evidentemente que essas guerras vai de alguma maneira influenciar a produção literária modernista. Na mesma altura, surgia a teoria da relatividade de Einstein,
a psicanálise de Freud, bem como transformações tecnológicas, eletricidade, telefone, avião, cinema. Né? Então, no campo da ciência, nós também percebemos nesse período muitas mudanças, muitas transformações, como, por exemplo, né, a teoria da relatividade de Einstein, que foi aquela teoria que mudou completamente a nossa visão do mundo físico, né? Ou seja, até o período em que Einstein desenvolveu a sua teoria da relatividade, qual era a teoria que explicava o mundo físico? Era o modelo mecanicista de Isaac Newton. Né? O Newton desenvolveu uma teorização do mundo físico, como se o mundo físico fosse uma grande máquina, né? Que tem ali suas leis bem definidas, suas engrenagens funcionando adequadamente, cada uma no seu lugar. Então, a visão de física que se tinha até esse momento era aquela visão da mecânica de Newton, aquela visão de que o universo ele tinha leis, né, intransigíveis que não permitiam nenhum tipo de alteração, que permitia para nós fazer algumas previsões a despeito de alguns fenômenos físicos. Né? Então, a partir do século, isso vai acontecer entre o século XVIII, né? E no século XX é que vai surgir a teoria da relatividade de Einstein, que vai remodelar essa visão do mundo físico. Né? O Einstein vai perceber que o universo físico ele é regido por leis, mas não leis tão precisas assim como o Isaac Newton havia sugerido. Então, essa ideia, né, de que as coisas não são tão bem organizadas assim, que vai resultar na teoria da relatividade, também vai afetar a literatura. Em que sentido? Né? No sentido de que os autores não vão mais trabalhar com aquela ideia de que existe, por exemplo, um certo e um errado bem definidos. Né? Existe aí algo que pode tornar relativo esses conceitos. Então, essa inovação na física, né, através da teoria da relatividade de Einstein, vai influenciar não apenas a literatura, mas também a visão geral do homem a respeito de si mesmo e do mundo. A psicanálise de Freud, que nós já tratamos na aula quando nós falamos sobre o surrealismo, né? Só pincelando aqui, né, recapitulando aqui, o Freud foi responsável por desenvolver a ideia de que a mente ela se divide em 3 camadas, né? Uma camada superficial, que seria o consciente, que diz respeito às coisas que nós temos conhecimento sobre nós mesmos. Existe uma segunda camada um pouco mais profunda, que é o subconsciente, que diz respeito àquela parte da mente em que nós não temos consciência total de todas as coisas, até chegar a uma camada mais profunda, que é a camada do inconsciente, que diz respeito a sentimentos, desejos, crenças que nós temos, só que nós não temos conhecimento disso, porque se aloja nessa parte mais profunda da mente humana. Né? Então, Freud ele vai desenvolver essa teoria da mente, dividida nessas 3 camadas, e isso vai influenciar profundamente a literatura, porque a literatura vai, de fato, também começar a tratar de temas que até então não eram bem quistos de serem tratados. Né? E esses temas dizem respeito a sentimentos, a pulsações mais profundas da mente humana. E no bojo disso tudo, há também aí as inovações tecnológicas, né, como a eletricidade, o telefone, o cinema, o avião, que vão influenciar a literatura, em especial, como nós vimos, o futurismo. Né? Lembra daquele movimento vanguardista, o futurismo, que exaltava tudo aquilo que era moderno, tudo aquilo que era tecnológico? Então, são essas inovações tecnológicas que vão ensejar, né, esse desenvolvimento do futurismo, que vai influenciar profundamente também aí o modernismo em Portugal. Todas essas situações influenciam os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo desse novo movimento literário. Então, aquilo que nós já falamos aqui, né? Essas inovações, essas novas teorias, essas transformações tecnológicas vão influenciar profundamente a produção literária desse momento. Em Portugal, em 1910, era proclamada a República e surgem 2 partidos políticos. Né? Então, vocês lembram, quando nós tratamos sobre a questão Coimbra,
né? De um lado, os românticos que defendiam a monarquia, o clero, ou seja, aquelas instituições conservadoras mais antigas de Portugal, e do outro lado tinha a geração dos realistas, né, que era contra a igreja, era contra a monarquia, era contra a burguesia. Então, desde o período lá do realismo, isso século XIX, esses conflitos políticos foram se intensificando até que, em 1910, finalmente foi proclamada a República com o surgimento de 2 partidos políticos. Só que é importante entender que, mesmo com a proclamação da República, isso não vai significar que esse conflito entre aqueles que têm uma visão mais conservadora e aqueles que têm uma visão mais progressista vai, de alguma maneira, diminuir. Pelo contrário, a proclamação da República não vai fazer cessar o conflito entre esses 2 grupos políticos, um grupo mais conservador e um grupo mais progressista. O situacionista, numa postura saudosista, pretendia resgatar os anos de glória vividos por Portugal. Os inconformados, por sua vez, almejavam uma ruptura de padrão e estilo e propunham uma inovação. Então, esses são os 2 partidos políticos que surgem em 1910 com a proclamação da República, né? De um lado tinha o situacionista, o partido situacionista, que defendia que, mesmo no contexto republicano, Portugal deveria permanecer preservando aquelas instituições que sempre existiram, como, por exemplo, a monarquia, e havia aí o partido dos inconformados, que propunha uma ruptura total com todas as instituições que até aquele momento haviam tomado a frente da política em Portugal, né? Então, o situacionista representava então aquele grupo com aquela visão mais conservadora que não queria mudanças, queriam preservar as coisas do jeito que estavam, e havia os inconformados que propunham uma ruptura total e uma grande transformação no cenário social e político de Portugal. Assim, com o lançamento da revista Águia, os situacionistas tentam reviver o passado numa pretensão de incutir nas pessoas o orgulho português oriundo de suas conquistas. Então, com essa revista, a revista Águia, eles vão apresentar a sua visão sobre a sociedade, sobre a política, sobre todas as coisas, e vão tentar angariar pessoas que concordem com ele. Então, essa revista vai servir como uma forma de transmitir para a população, de modo geral, a visão do mundo e as pretensões políticas desse partido político, o partido situacionista. Os inconformados rejeitavam essa ideia, pretendendo trazer à tona o espírito crítico. Então, do outro lado, os inconformados tentavam convencer a sociedade de ir contra aos princípios, aos valores apresentados pelos situacionistas. Eles propunham que a sociedade desenvolvesse uma visão mais crítica sobre aquelas instituições que sempre estiveram à frente do controle político de Portugal, né? A monarquia, a burguesia e o clero. Vamos então agora entender as principais características do modernismo em Portugal. A primeira característica é o distanciamento do sentimentalismo, né? Aquela visão mais romântica, ela acaba sendo descartada pelos autores modernistas, né? Eles vão propor, no lugar do sentimentalismo, uma perspectiva mais crítica a respeito das coisas. Espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas. Então, o modernismo ele tenta defender aquelas inovações que estavam surgindo, seja no campo da ciência, seja no campo da tecnologia, né? Espírito crítico e questionador. Então, esses autores desse período do modernismo, vocês vão perceber bem que nesse impasse político entre os situacionistas e os inconformados, né, entre esses 2 grupos políticos, né, os situacionistas e os inconformados, a gente vai perceber que
os autores do modernismo vão se alinhar mais aos inconformados, né? Então, politicamente falando, né, o modernismo em Portugal, ele vai se opor às ideias dos situacionistas e vão se alinhar às pretensões políticas dos inconformados. Linguagem cotidiana, né, a gente vai começar a perceber a literatura trazer a linguagem corrente, o jeito como as pessoas falam, começa a ser empregado nos textos literários, né? Oposição às normas, numa atitude considerada anárquica, ou seja, essas obras vão questionar as normas sociais, né? Aquilo que a sociedade entende como moral, como bom costume, esses autores vão questionar esses valores mais conservadores. Originalidade e excentricidade, né? Como nós falamos, o modernismo não vai mais procurar alinhar o autor, a obra literária a uma determinada corrente, ou seja, vai defender a liberdade estilística do artista, ou seja, o artista ele deve escrever da maneira que ele quer, tratar sobre as coisas que ele quiser. Então isso vai dar espaço para que o artista possa explorar de maneira mais efetiva a sua originalidade, e vai surgir a partir de algumas excentralidades, né? Como a gente viu lá no dadaísmo, lembram disso? Aquela ideia de que qualquer coisa pode ser arte. Então a gente vai ver muitas coisas excêntricas, ou seja, muitas coisas estranhas serem desenvolvidas nesse movimento literário. Ruptura com o passado numa atitude inovadora, né? Então esses autores, eles estavam tentando romper com toda a tradição literária, ou seja, com tudo aquilo que havia sido feito até então, para desenvolver uma nova forma de expressividade literária. Lembrando que isso aqui, nessa ruptura com o passado, é algo que não vai ocorrer com todos os autores modernistas. A gente tem como, por exemplo, o Fernando Pessoa, que escreveu um poema chamado Mensagem. E nesse poema, Mensagem, ele vai se assemelhar muito ao estilo do Luís de Camões quando ele escreveu Os Lusíadas. Então, embora o modernismo ele propunha essa ruptura com o passado, a gente vai ver que alguns autores modernistas vão se valer da tradição para desenvolver a sua obra literária, como é o caso do Fernando Pessoa. Gerações modernistas. Vamos conhecer então agora as gerações que surgiram nesse período. De acordo com seus atores e, consequentemente, dos seus estilos, as gerações modernistas se dividem em 3 grupos, certo? Então, são 3 gerações que abrangem aí o modernismo em Portugal, né? A gente vai ter o orfismo, ou a geração de Orfeu, que é a primeira geração. A segunda geração vai ser o presencismo, ou a geração da presença. E a terceira e última geração vai ser a geração neorrealista, com o neorrealismo. Vamos agora conhecer detalhadamente cada uma dessas gerações, né? Começando aqui com a geração do orfismo, a geração de Orfeu. A primeira geração modernista é assim chamada, tendo em conta que esse é o nome da publicação que demarca a fronteira com a anterior escola literária, né? Qual anterior escola literária era essa? O simbolismo, né? Então, com a publicação de uma revista chamada Orfeu, né? E essa revista ela trazia aí os poemas, né, desses autores dessa nova geração, desse novo movimento que era o modernismo. Então, é a publicação dessa revista, né, a revista Orfeu, né, em 1915, que vai dar origem ao modernismo em Portugal e vai abranger aí a primeira geração, né, a geração de Orfeu. Orfeu, só um pequeno adendo aqui, é um nome dado a uma figura da mitologia grega, né? Segundo a lenda, o Orfeu ele era apaixonado por uma mulher, só que essa mulher ela morre, né? E essa mulher ela vai para a habitação dos Hades, né? Que era o submundo onde as almas iam depois que a pessoa morria. Então o Orfeu ele desce, ele é um mortal que vai descer ainda vivo a habitação dos mortos para tentar trazer de volta para o mundo físico a alma da mulher que ele amava, né? Essa é a referência que faz aqui a revista. A revista que teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá, Carneiro e Almeida
Negreiros, primeiro grupo modernista, foi um grande escândalo. Então, devido ao fato desses autores trazerem ali uma forma de literatura, né, poemas muito inovadores, tratando de temas que até então não eram abordados, esses poemas causaram no público geral um grande choque, ao ponto de ter sido um grande escândalo. Ela teve a duração de apenas um ano, o que aconteceu em decorrência de problemas financeiros após o suicídio de Mário de Sá Carneiro. Né? Mário de Sá Carneiro, ele era um jovem herdeiro, né? O pai dele era muito rico, só que ele vai usar desse dinheiro que ele herdou do pai para financiar as publicações da revista Orfeu, só que o Mário de Sá Carneiro ele sofria de depressão, o que inclusive a gente vê nas poesias dele, falando muito sobre morte, sobre suicídio. Até que finalmente ele comete suicídio, né? Ele ingere uma quantidade de medicamentos, de pílulas, e ele comete suicídio. Com a morte dele, a revista acaba não tendo mais quem a financie, e daí então ela acaba, né, depois de um ano do seu lançamento, devido ao fatídico suicídio do Mário de Sá Carneiro. Outra característica também dessa primeira geração foi o que? O futurismo e o expressionismo, que são vanguardas europeias, nós já falamos disso na aula passada, né? O futurismo, que é aquele movimento de vanguarda que defende a apologia de tudo aquilo que é moderno, de tudo aquilo que é novo, e o expressionismo, que é aquela forma de arte em que o artista vai descrever a realidade como ele subjetivamente a percebe. Né? Então essas duas vanguardas europeias vão influenciar profundamente essa primeira geração do modernismo, e os principais autores dessa primeira geração são Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e 1935, Mário de Sá Carneiro, né, que viveu entre 1890 e 1915, Almeida Negreiro, 1993, aí morre em 1970. Esses são os três principais autores modernistas. Vamos ver aqui um exemplo de um poema produzido pelo Fernando Pessoa, que se chama Ode Triunfal, que é um poema escrito conforme as pretensões estéticas, né, do futurismo. Estéticas e temáticas também do futurismo. Vamos à leitura do poema. Eia eletricidade, nervos doentes da matéria, eia telegrafia sem fio, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez, eia todo o passado dentro do presente. Eia todo o futuro já dentro de nós, eia, eia, eia. Frutos de ferro e útil de árvore fábrica cosmopolita. Eia, 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 o. Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Engatam-me em todos os comboios, içam-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, oh eia. Essa expressão eia é como se fosse avante, siga adiante, né? Que era uma maneira de você se expressar muito próprio da oralidade. Então, lembra quando nós falamos do uso da linguagem do cotidiano na poesia? Então, esse eia, eia, eia evidencia essa característica. E foi justamente isso que estranhou muitas pessoas quando se depararam com um poema desse da primeira geração do modernismo. As pessoas não aceitavam que na literatura fosse empregada uma linguagem da oralidade. Para nós hoje parece ser uma grande bobagem, mas para aquele momento, no início do século XX, era uma coisa realmente inovadora. Então a gente está vendo aqui nesse poema a forte influência do futurismo, né? Na medida em que o Fernando Pessoa está aqui exaltando as inovações tecnológicas. A segunda geração do modernismo é a geração do presencismo, ou a geração da presença, e ele é o segundo momento do modernismo em Portugal, inicia em 1927, com o lançamento da revista Presença. A revista foi fundada por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. Então são esses os poetas que vão dar início a essa nova geração, a geração da presença, e essa geração ela tem início com a publicação da revista Presença em 1927.
O objetivo desse grupo era dar continuidade ao trabalho iniciado com a revista Orfeu. Então, como a morte de Mário de Sá Carneiro, a revista Orfeu não tinha mais quem a financiasse e aí acaba tendo que finalizar suas publicações, né? Vai surgir então a publicação da revista Presença, e essa revista Presença ela vai retomar de onde a revista Orfeu parou. Então, aquelas características que nós já vimos na primeira geração, a gente vai ver também nessa nova geração, né? Geração do presencismo. Os principais autores desse período foi o José Régio, 1901, que viveu entre 1901 e 1969, João Gaspar Simões, que viveu entre 1903 e 1887, e Branquinho da Fonseca, que viveu entre 1905 e 1974. Vamos ver aqui um exemplo de um poema produzido por essa segunda geração modernista, né? Que é o poema do Silêncio, do José Régio. Sim, foi por mim que gritei, declamei, atirei frases em volta, cego de angústia e de revolta. Foi em meu nome que fiz a cavão a sangue agir, sátiras e epigramas das paredes, que não vi serem necessários e vos vedes. Foi quando compreendi que nada me dariam do infinito que pedi, que ergui mais alto o meu grito e pedi mais infinito. Então a gente vai ver aqui, né, um poema que em muitas situações ele se apresenta como um poema modernista, dado a maneira como ele é escrito, as palavras que são empregadas, né, ainda que aqui a gente perceba que é um esquema rítmico, né? Então aqui é um exemplo de um poema produzido por essa segunda geração. A terceira e última geração foi a geração do neorrealismo, né? O terceiro e último momento do modernismo tem início em 1940 com a publicação de Gaibels de Alves Redol. Esse período caracteriza-se pela oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar, né? Então, essa geração, a geração do neorrealismo, ela vai surgir em 1940, quando é publicada a revista Gaibels, que também foi a revista que trazia aí os poemas dessa nova geração, né? E essa geração ela vai ocorrer no momento em que Antônio de Oliveira Salazar ele vai dar um golpe na República e vai se instaurar como ditador. Lembram quando nós falamos sobre o conflito, né, entre os situacionistas e os inconformados? Então, né, do conflito entre esses dois movimentos políticos, quem é que vai sair ganhando? Quem vai sair ganhando vai ser o partido dos situacionistas, né, que era aquele partido que defendia a manutenção de certos princípios e instituições conservadoras em Portugal. Então esse grupo político ele sai vitorioso desse conflito político e com a vitória deles, o líder do momento desse partido, que é o Antônio de Oliveira Salazar, ele vai dar um golpe na República e vai instaurar em Portugal uma ditadura. Os principais autores então desse movimento, o neorrealismo, vai ser Alves Redol, que viveu entre 1911 e 1969, Ferreira de Castro, que viveu entre 1898 e 1974, e Soeiro Pereira Gomes, que viveu entre 1909 e 1949. Lembrando que, como esses autores produziram suas poesias, eles eram modernistas e, portanto, eles eram contra, né, aquelas instituições mais conservadoras, e esses autores vão usar da poesia para fazer uma crítica a essa ditadura, a ditadura de Salazar. Vamos aqui então ver um exemplo de um poema dessa geração, que é o poema Viajar, do Alves Redol. Viajar é correr mundo, voar mais alto que os pássaros, ao pisar o chão da terra ou as ondas do mar alto. É ver bichos de muitas cores e feitios, montanhas, rios e ribeiros, e pessoas e lugares, né? Que é um poema, como todo poema a gente tem aí várias possibilidades de interpretação, né? Se viajar ele pode estar falando sobre a liberdade, né? A liberdade que foi perdida com a instauração da ditadura do Salazar, né? E a gente vê aqui um poema escrito de uma forma inovadora, né? Vocês veem aqui, né, versos que só tem aqui duas ou apenas uma palavra, né? Isso tudo aí são características que demonstram
é a face inovadora desse tipo de poesia. Então, pessoal, esse é o assunto por hoje. Eu vou deixar livre agora para que vocês tirem suas dúvidas. E se haver tempo, a gente vai realizar algumas atividades sobre esse assunto.